você, boa noite a todos. Eu vou pedir só de antemão desculpa para vocês, porque eu estou com visitas em casa. Então, quando eu devolver para você, Celinha, eu não vou ficar para a segunda parte da irradiação só hoje. Prometo que da outra vez eu faço as coisas do jeito certo. Me perdoem, por favor. Mas eu queria só adiantar também assim um pequeno detalhe, né? Porque a gente vai construindo o estudo à medida em que as coisas vão acontecendo. Na verdade, é isso, né? A gente planeja de um jeito e às vezes chega um detalhezinho qualquer que a gente vira assim, nossa, isso daí podia caber junto. Aliás, antes só uma coisa, Heraldo, que saudade que eu estava de ouvir sua voz, meu amigo. Ô, coisa boa que foi essa prece aí no começo. Dá vontade de estar junto de novo, coisa boa. Mas eu vou pedir a ajuda dos universitários, do tipo assim, Pedrinho vai me dar a cola para saber se eu estou fazendo certo ou não, porque o nosso tema, e eu vou usar um material que eu achei hoje, aliás, que chegou hoje num grupo de família, de um vídeo do Instagram, depois se vocês quiserem eu mando para a Celinha ou para o Pedrinho e eles compartilham para vocês, é uma coisa muito simples, mas que na hora que eu vi a mensagem, e eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, tá, Pedrinho? Só para vocês, porque a gente vai pegar o gancho da fala dessa senhora para a gente tentar, aliás, para a gente lembrar dessa fala ao longo da nossa conversa e terminar também refletindo essa fala. Eu vou tentar fazer do jeito certo aqui, tá, Pedro? Se tiver errado, você, por favor, me fala. A gente coloca, uma janela ou a tela inteira que a gente coloca para compartilhar? O que é melhor? O que você me sugere? Coloca uma tela inteira para não ter... Para não ter problema nenhum. É mais chance de dar certo. Tá, então vamos lá. O que é isso? Eu vou falando enquanto isso, tá? Porque no Instagram apareceu, aqui está como Fábio Mônica Dalagnese, mas vocês vão entender. Deixa eu ver só se vai abrir direitinho aqui. Tá aparecendo aqui pra gente, tá? Eu queria tentar colocar a tela inteira, mas eu acho que eu não vou conseguir. Aí você vai clicar aí, ó, em ocultar, aí embaixo, no final. Ocultar. Isso. Aí abaixa um pouco a sua tela. Vai me dando as orientações. E eu tenho que colocar o som, né, Rogério? Isso. Espera aí, vamos ver se vai dar certo. Dá o play. Aí vai um pouquinho mais para baixo, vê se vai aparecer aquela opção de tela toda. Eu acho que não vai, não, porque é no Instagram. Ah, tá. Eu vou voltar só para pegar do início. Porque Isso. é uma mãe em um asilo conversando com a filha, tá? É só isso. A gente já pega do início aqui para poder ficar melhor. Espera aí, deixa eu já colocar o som para fazer do jeito certo. Rogério, tá sem som aqui. Espera aí que eu vou tentar voltar de novo. Deixa eu fazer diferente, Me manda o link então. também, qualquer coisa. Espera aí que eu vou te mandar. Mas aí a gente vai fazer de uma forma diferente. Deixa eu interromper o compartilhamento em algum momento aqui, que eu vou descobrir como é que faz isso. Mas a gente manda para o Pedrinho e vocês vão me desculpar aqui. Eu vou ler do meu celular alguns trechos. Qual é a situação? Deixa eu voltar para cá. E para a apresentação. Qual é a questão que acontece? É uma mãe que está conversando com o filho no asilo. E é com a filha, né? E essa filha chega e a conversa é bonita, porque tirar o som do meu aqui só para ter certeza, porque ela começa falando com a filha o seguinte: peça para ele te abraçar, peça, filhinha, peça. Deixa eu tirar o meu som. Porque ele vem e abraça. E aí a filha pergunta: você pediu? Ela, eu pedi. Eu pedi bem baixinho. Olha, eu pedi assim, olha, Jesus, vem, me abraça. Eu estou tão sozinha. Ele veio e me abraçou. E ele ficou abraçado, e ficou, e ficou, e ficou. Ele não vai embora depressa, não. Ele abraça e fica. Fica, e ficou comigo.
E aí ela continua, ai, Beth, eu não posso falar, porque não dá, ela conversando com a filha, né? É além do que se pode imaginar, é além mesmo, é além do céu azul. Ele está sobre tudo, e ele é tão bondoso que se incomoda com uma pobrezinha qualquer. Ele se incomoda. E aí é interessante de falar, ele se incomoda com a pobrezinha qualquer. E vem e abraça e socorre quando ela está aflitinha. É bonitinho o jeito que coloca, né? Porque ele sente o que a gente sente. Só ele pode. O resto é resto. É resto. Só Jesus é tudo. Ele vai dentro da gente e vem e abraça e sopra e fala. E fala ainda, eu te amo. Ele fala, ele pode. Como é que pode? A gente é um pozinho, mas ele é muito bom demais. E ela conversa com a filha falando exatamente isso. E sugere para a filha, peça para ele te abraçar também, porque ele vem e abraça. É a mãe, sozinha no asilo, sentindo a solidão. E a gente não está criticando aqui a condição dela estar no asilo, porque não é esse o foco da nossa conversa aqui. Não é a crítica à situação, mas é um pedido para a gente pensar no que é essa mulher que acredita de verdade, porque ela se sentiu abraçada pelo Cristo. Tem uma palestra do Divaldo, que a gente consegue só o áudio dela no YouTube, porque é uma dessas palestras que alguém gravou o áudio e colocou só a imagem parada do Divaldo e vai contando a história inteira. É uma das palestras mais lindas que eu já ouvi, chama Os Gênios do Amor. E fica aí a sugestão. Eu acho que eu já devo ter ouvido umas 20 vezes ou mais, até porque quando eu estava no Rio, que eu viajava, era uma das que estava salva, eu ficava colocando aquilo sem parar. E ele vai colocando várias histórias de grandes almas que passaram do século XIX para frente no mundo, e cada uma delas atuando em seu campo, tá? Até chegar nos casos dos grandes médiuns aqui do Brasil. Aí ele vai falar da Dona Zilda Gama, ele fala um pouquinho da própria Ivone, ele fala principalmente do Chico e da existência dele com o Chico. Mas tem alguns momentos que são bonitos na colocação, porque quando ele vai narrar todos esses gênios do amor, e aí na nossa mente vem a lembrança de um livro que eu acho que eu já mencionei aqui com vocês uma vez, é um livro do Chico, que não foi, aliás, hoje não é muito conhecido, chama Florilégios Espirituais. Esse livro é um livro de vários textos, várias mensagens, e foi ditado por um espírito chamado Francisco de Monte Alverne. E eu lembro que eu lá na minha adolescência, porque eu era curiosa, e mãe e pai não tinham muito dinheiro para comprar livro de criança, eu lembro que no centro que eu frequentava, porque tinha uma livraria, né, para os recursos da casa, tinha uma livraria, e de vez em quando chegava livro novo, eles faziam exposição, juntavam duas mesas na frente da livraria, que era logo na entrada do centro, do salão principal do centro, e deixava os livros expostos. E como o passe lá era individual e minha mãe era passista, eu terminava a evangelização e junto com as minhas irmãs, algumas crianças ficavam brincando lá, como se fosse na varanda, né? Esperando terminar as atividades. Como eu já sabia como é que eram as coisas, eu ficava lá, olhando o que é que tinha de novidades, sabendo que eu não ia poder ler nem metade daquilo que tinha chegado, mas como eu aprendi a ler cedo e ler rápido, aí eu disfarçadamente pegava um livrinho e fingia que eu estava só folheando, sem saber direito o que era. Livro infantil tem a vantagem de que tem pouco texto, assim eu li muitos dos textos da minha vida. E eu comecei a conhecer a literatura espírita, mediúnica, muito cedo também. E eu lembro que me chamou a atenção um capítulo desse livro que eu achei muito bonito, assim, o título era diferente, porque lá tinha vários capítulos que tinham como título panegírico. Depois de um certo tempo, eu fui pesquisar o que era panegírico. O panegírico é como se fosse um discurso, um elogio. E tinha um capítulo, um dos primeiros, eu acho que era 3 ou 4, se chamava Panegírico do Fogo do Amor. E me lembra muito essa fala que o Divaldo constrói nessa palestra. Porque a ideia defendida por esse espírito, e ele vai citar, curiosamente, alguns que o Divaldo cita, é de que existem espíritos, e ele vai citar Francisco de Assis, ele cita Madre Teresa de Calcutá,
cita vários desses grandes da história da humanidade. Ele fala que esses espíritos só conseguiram fazer tudo aquilo que eles fizeram porque eles se deixaram incendiar pelo fogo do amor. O título do capítulo era Panegírico do Fogo do Amor. E nessa condição, ele completa dizendo que esses espíritos só conseguiram fazer porque se deixaram incendiar e se transformaram em faróis vivos a iluminar todas as criaturas à sua volta. E aí vem a explicação das obras, né? Era o amor que alimentava cada um deles, e exatamente esse amor atraía as criaturas para aquele caminho que precisava ser construído. E nessa palestra do Divaldo, ele vai citar vários, ele fala sobre Madre Teresa de Calcutá, que chegando naquela cidadezinha lá, né, chegando lá na Índia, mas naquela condição de estar presa a um lugar que a regra daquele convento exigia dela toda uma série de comportamentos, mas ela queria viver muito mais. Ela chega a conhecer uma região do interior num período de retiro, em festividades de feriado, mas ela se sente profundamente chocada quando ela sai do trem para onde elas estavam viajando, porque era uma região do interior, e ela fala que quando as portas do vagão do trem se abrem, um certo número de pessoas, 4, 5 pessoas, caíram mortas, porque era tanta gente lá dentro que algumas acabavam sendo sufocadas pela pressão de umas contra as outras. Isso décadas atrás. E aquilo para ela foi um certo chamado de como que todas as coisas aconteciam, né? Estavam acontecendo, e ela presa lecionando para moças ricas da sociedade, lecionando inglês. E foi quando ela começou a despertar para a necessidade de fazer algo mais. Ela fala que ela retorna, o Divaldo conta isso no livro, na palestra, né? Que ela retorna para o seu quarto quando ela volta, e ela vê a mesma imagem de Jesus no crucifixo, que sempre esteve lá em todo aquele período que ela morou lá, e embaixo estava a mesma mensagem que sempre esteve lá, que era a mensagem: tenho fome. E ela começou a pensar, Jesus está aí esse tempo todo dizendo com fome, e a gente não consegue dar comida para ele, não consegue fazer nada. E ela resolveu, a partir daquelas experiências, propor, né, pedir permissão para sair da ordem e criar os seus espaços para morrer. Porque o trabalho de Madre Teresa de Calcutá, depois que ela sai do convento, foi de criar lugares para que as pessoas pudessem morrer com dignidade. Ela não sabia se ela ia ter recurso. A primeira noite ela passou num casebrezinho que uma das suas alunas emprestou para ela, e ela começou a recolher criaturas. Voltamos a dizer, não estamos fazendo julgamento de valor, mas a cultura deles, principalmente naquela época, entendia que quando uma pessoa já era um peso para a família, quando ela estava diante de uma morte da qual não teria, vamos dizer assim, um quadro de doença, que ela não teria como sobreviver, seria lícito que ela fosse abandonada à própria sorte para esperar a morte. E os lugares para morrer é exatamente isso. Lugares que ela começou a construir para que as pessoas fossem acolhidas e pudessem morrer com dignidade. Divaldo cita essa obra de amor. Sai de Madre Teresa, caminha para Gandhi. Aliás, na verdade, ele sai da história do Gandhi e cai na história de Madre Teresa. E é curioso porque quando fala do Gandhi, tem um momento em que ele fala quando Gandhi, conversando com alguns cristãos, comenta que ele ama o Cristo, mas que tem muito medo dos cristãos. E aí, quando questionam para ele, né, do porquê isso, ele fala que os cristãos leram, menciona, 4 livros de aproximadamente umas 40 páginas, e não conseguem entender Jesus. A fala dele é essa. E que ele tinha lido apenas algumas poucas linhas, de aproximadamente umas 3 páginas, e ele amava profundamente o Cristo. E quando Gandhi fala isso, ele está falando exatamente do material que é o nosso material de conversa dessa noite, que nós vamos pegar um pequeno fragmento sobre ele, porque Gandhi está se referindo ao Sermão da Montanha. Porque, segundo Gandhi, um hindu, não é um cristão, um hindu, ele fala que se todos os códigos morais da humanidade se perdessem, e que se sobrasse somente o Sermão da Montanha, nada
teria se perdido em termos de código moral da humanidade. Os espíritos dizem para a gente que o Evangelho de Jesus, né, é, na verdade, a tradução para a linguagem humana da lei divina. É como se Jesus, querendo ensinar para os espíritos da Terra de todas as épocas, tanto do seu tempo, independente de se eram espíritos amadurecidos ou infantilizados ainda do seu tempo, ou independente de serem espíritos que eram missionários, ou até mesmo aqueles de nós que naquela época não estávamos dando ouvidos e que talvez hoje, 2.000, ou talvez daqui a pouco 3.000 anos depois, estejamos nos debruçando sobre esses ensinamentos, a ideia é que nós consigamos olhar para tudo isso e reconhecer, perceber nesse material exatamente a lei divina. E nesse conjunto que começa com as bem-aventuranças, que passa pelo pedido de Pedro de que Jesus ensinasse-os a orar, que passa sobre todos os principais ensinamentos, porque, no dizer de Amélia Rodrigues, o Sermão da Montanha é a carta magna da humanidade. E lembra qual é a ideia da carta magna? É a Constituição, é o Código Legislativo, base de uma cultura, de um povo, de um grupo qualquer. A Amélia Rodrigues vai descrever exatamente dessa forma. É dentro desse contexto que a gente encontra esse conjunto, porque vocês vão me permitir, eu não vou ficar simplesmente no primeiro ponto, aliás, no ponto específico, mas esse conjunto que a gente vê no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, entre os versículos 25 a 34, e que é visto pelos católicos, pelo menos nessa minha versão antiguinha aqui, do antigo da Bíblia, né? Da tradução do João Ferreira de Almeida, a minha essa versão aqui, que tem pouco tempo, deve ter uns 40 mais ou menos, eles colocam a divisão dos capítulos, mas por causa do estudo dentro da Igreja Católica, eles dão como se fosse pequenos subtítulos para cada um desses capítulos. Quando a gente olha, né, esse conjunto mais amplo, a gente vai ver lá as bem-aventuranças, os discípulos, o sal da terra. Jesus não veio revogar a lei. Jesus completa o que foi dito aos antigos com relação ao homicídio, o adultério, os juramentos, a vingança, porque ele revê o código, né, mosaico, o amor ao próximo, a prática da justiça, como se deve orar, a oração dominical, como jejuar, os tesouros no céu, a luz e as trevas, os dois senhores. E aí, a gente entra num trecho porque todos essas frases que eu coloquei são subtítulos que a gente encontra nos capítulos 5 e 6, que é o conjunto do Sermão da Montanha. A gente entra num trecho que fala sobre a ansiosa solicitude pela vida. Ou seja, essa condição de ansiedade desenvolvida por cada um de nós, dentro do momento em que nós estamos vivendo com relação à própria vida. Aí alguns ainda vão virar, né? Ah, tá, mas é um estudo aliás, um estudo voltado para a mediunidade, né? A gente não está esquecendo disso, não. Ah, mas é uma questão aqui que tem que impactar sobre como que os médiuns vão atuar no seu desenvolvimento mediúnico, não é? Lembrando que desenvolvimento mediúnico não é um desenvolvimento para dentro da reunião mediúnica. Para quem é médium, o que significa para todos nós? Para quem é médium, o desenvolvimento mediúnico é um desenvolvimento, na verdade, para a sua vida cotidiana de espíritos. É como que eu, Celinha, Rita, Esther, Maria, Valdemar, Elza, como que cada um de nós, enquanto espíritos, estamos aproveitando essa condição de vinculação com a outra esfera da vida para nos educarmos, para nos desenvolvermos enquanto seres co-criadores junto ao nosso Pai. E aí, nessa parte específica, nos chama a atenção alguns pontos que nós vamos, antes de entrar na citação do texto específico, lembrar uma fala que a gente encontra muito frequente e é muito necessária ser recordada, tá? Nesse momento de vida que a gente se encontra. Porque no livro Obras Póstumas, onde são reunidos
vários textos, fragmentos recebidos por Kardec e que não foram utilizados em outros textos da codificação, a gente encontra uma mensagem lá extremamente atual que se chama Regeneração da Humanidade. E nessa mensagem sobre a regeneração da humanidade, eles vão apresentar principalmente o contexto que vem sendo colocado, né, para as nossas vidas. E aí eu não vou colocar nos últimos anos, não. Seguindo a sugestão do texto, a gente vai falar que está sendo colocado como sendo condição de existência nossa enquanto espíritos aqui na Terra, há aproximadamente nos últimos 170 anos, pelo menos. Porque naquele livro, ao falar sobre o processo de regeneração da humanidade, nesse trecho, os espíritos dizem que os tempos não iriam chegar, que os tempos já eram chegados. E eles falam que essa sensação de ansiedade constante, que essa mudança, como se fosse um sopro de mudança que o vento vem trazer para a gente, sabe isso que quando a gente às vezes passa por uma condição de angústia, de ansiedade, esperando que uma mudança muito grande vai acontecer nas nossas vidas, e parece que a gente sente até a brisa em volta, trazendo a gente fala quase que como se fosse um cheiro de mudança, uma sensação, uma expectativa de que as coisas não permanecerão assim por muito tempo. E nesse momento de pandemia, quando a gente olha, né, e aí eu estou falando de pandemia porque as coisas estão indo e voltando com muita frequência, quando a gente olha para tudo que está acontecendo à volta de cada um de nós, a sensação que a gente tem é que não chegou ainda ao fim. Parece que ainda tem coisas por acontecer. Muitos de nós que têm uma sensibilidade um pouquinho mais aflorada, fica com aquela angústia, com aquela ansiedade, sem saber direito o que está se passando aí fora. E aí, a gente tem brincado nos últimos tempos, dizendo que, da mesma forma que os alunos, em final de ano letivo, desesperados ou angustiados, sem saber se vão passar de ano ou não, todos nós, nesses últimos tempos, estamos vivendo nessa escola em que a gente se encontra, essa escola chamada Terra, muito dessa angústia, sem saber se nós vamos passar de ano ou não, se nós vamos ficar retidos ou não, se nós vamos ser convidados a participarmos de outra escola ou não, mas a sensação que a gente tem é de uma certa insegurança constante no tempo, no ar, na ambiência do próprio planeta. Por que a gente está dizendo isso? Essa situação toda gera desconforto, gera quase que um certo desequilíbrio. E quando a gente olha à nossa volta, a gente vê que é muito presente, muito constante nos tempos atuais, os casos de angústia, de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Ou tem alguém aqui que não conhece nenhuma pessoa, seja na sua família, no seu meio, na sua volta, no seu trabalho, que esteja passando por algum desses problemas. É raro hoje quem não conhece ninguém. Aliás, eu não conheço nenhuma pessoa que pode dizer que não conhece ninguém que esteja passando por algum tipo de problema psicológico. Por que a gente está recordando isso? Porque lá nesse texto, Regeneração da Humanidade, os espíritos dizem para Allan Kardec que o que vai ser o sinal da transição dos tempos, desse final de tempo, né, transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, não vai ser necessariamente os grandes cataclismas, os grandes eventos naturais, não vai ser isso. Isso acontece desde que o mundo é mundo, porque o mundo, o planeta, é um organismo vivo que apresenta também as suas necessidades de transformação material. Isso daí faz parte. Sempre teve dilúvio, sempre teve maremoto, sempre teve tsunami, sempre teve terremoto, sempre teve grandes tempestades. Tem momentos em que essas questões todas se asserenam, mas sempre existiram todas essas coisas. Isso faz parte da condição do planeta. Os espíritos dizem para Kardec que o que vai ser significativo ou característico desses momentos, na fala deles, por volta de 1857, é o aumento substantivo dos casos de loucura e de suicídio, inclusive entre as crianças. Nós temos visto nos últimos tempos, e aí vamos jogar só do período da pandemia para cá, as notícias de como que aumentou o número de suicídios. Ao mesmo tempo, tem tantos crimes, tantos absurdos que acontecem aí fora, que a gente olha e fica vendo assim, gente, a humanidade está doente, porque para a pessoa achar que ela tem o direito de matar o outro, porque o outro não quer mais ficar comigo,
Ou se o outro entrou na minha frente de mau jeito no carro e não deu seta do jeito que eu queria, eu tenho direito de sair do carro com uma arma e ameaçar a vida dessa pessoa, isso é algum tipo de problema psicológico, psiquiátrico, mental, o que é que seja, muito grande. Os espíritos estão adoecidos. E nessa agitação dos últimos dias de aula, esse desequilíbrio está ficando cada vez mais evidente. Por que a gente está lembrando isso? Porque parece que o texto que a gente vai ler agora vem na contramão de tudo isso que a gente está vivendo. O que Jesus diz para aqueles que o estavam acompanhando, seus discípulos, os outros, né, naquele momento, e que é narrado a partir do versículo 25, é o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí ele completa com uma pergunta, e é muito bonita a colocação, né? Porque é aquela coisa assim, olha, eu estou ensinando e depois eu estou instigando um pouquinho. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E aí a gente lendo isso, a gente vai ver criaturas que falam assim, mas como que eu não vou me preocupar com aquilo que eu vou comer? Como que eu não vou me preocupar com aquilo que eu vou vestir? Eu estou no mundo. O corpo precisa de sustento. Jesus continua. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. É interessante aí a viagem, né? Ficou muito famoso nos últimos tempos um livro de história chamado Sapiens, de um historiador israelense chamado Yuval Noah Harari. Esse livro é um best-seller. E neste Sapiens ele faz uma releitura da evolução humana na Terra, e o que é interessante é que ele fala que essa revolução agrícola, que foi quando o homem parou de ser coletor e caçador, e passou a ser agricultor e pastor, né? Do tipo assim, eu tenho domínio sobre a terra. Isso daí ele fala que, no certo sentido, não foi muito vantajoso para o homem, porque ele teve que se preocupar em manter tudo aquilo que ele vinha conquistando. Ele teve que passar a se preocupar com onde que ele vai guardar o excedente da produção. Ele teve que passar a se preocupar em acordar mais cedo para fazer com que aquela plantação permanecesse, sendo que antes ele podia acordar no momento do dia, caçar as frutas, catar aquilo que ele precisava e viver o restante do dia fazendo aquilo que ele queria. E aí a gente pensando assim, viajando, fica, né? Poxa, mas por que então que Deus fez isso? Porque nós precisávamos aprender outras virtudes. Entre elas, a virtude de dividir e confiar. E aí, Jesus continua. Vou voltar no início da frase. Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Nós não somos, teoricamente, os seres mais evoluídos da natureza aqui na Terra? Nós não somos maiores do que as aves? Se ele faz isso com as aves, por que ele não vai fazer isso com a gente? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado seria uma medida. Qual de nós, por mais ansioso que estejamos, podemos acrescentar por nossa própria vontade mais um minuto, mais uma hora, mais um dia, mais um ano da nossa existência? Ah, Rogéria, mas só que hoje tem muitos recursos científicos que, se eu seguir toda uma série de procedimentos nutricionais, médicos, o que quer que seja, eu posso garantir que eu viva mais. Meu corpo hoje pode chegar, se eu tiver todos os recursos disponíveis, né, até tranquilamente a idade de 100 anos. Sim, desde que um avião não caia na minha casa, desde que nenhum morro desmorone perto de mim. A gente vive o tempo que a gente tem que viver. A gente fica na escola o tempo que a gente tem que ficar na escola. Eu posso até querer ficar mais um pouco mais de tempo. Vai chegar uma hora que o diretor, que o professor vai virar assim, olha, desculpa, mas só que agora acabou a sua aula, já não tem mais nada para você fazer aqui. Volta para casa. Isso daí vai acontecer com qualquer um de nós. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, que é considerado um dos reis mais gloriosos
da tradição judaica, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. O que Jesus está querendo dizer? Porque muitas pessoas, ao lerem até esse trecho, né, a gente vai seguir ainda mais um pouquinho, usam essa fala como argumento para o comodismo. Ah, mas Jesus disse que as aves do céu não tecem nem colhem e que mesmo assim Deus garante o seu sustento. Então eu também não preciso me preocupar em fazer nada. Só que tecer não é função das aves do céu. Colher não é função das aves do céu. Juntar aquilo que foi colhido em celeiros não é função das aves do céu. Aquilo que é função delas, elas fazem. Olhai os lírios do campo. Não trabalham, nem fiam, não tecem tecidos, não trabalham, e nenhum deles vão produzir vestimentas específicas, mas são raras as coisas existentes na natureza que são mais belas do que eles. Aquilo que é da função deles, garantir a sobrevivência dos animais à sua volta, espalhar o perfume, espalhar a sua beleza, isso daí eles fazem. Qual é o problema da falta de entendimento desse trecho? É eu achar que se eu estou aqui e eu fizer simplesmente aquilo que vai na minha cabeça, já está garantido o meu sustento e já está garantida a manutenção do meu corpo físico. Jesus continua ainda um pouco, e espero só um pouquinho para quem está perguntando qual é a relação disso com mediunidade. A gente vai chegar num pontinho que é interessante. Ora, se Deus veste assim até a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Beber, comer, vestir são referentes à matéria. O espírito não precisa de alimento. André Luiz fica sabendo, quando ele chega em nosso lar, quando ele vai conversar com a dona Laura, a mãe do Lísias, lá, numa noite em que eles estão jantando em família, ele fica sabendo da história sobre um dos momentos difíceis da colônia Nosso Lar, quando o governador, o atual governador em que lá se encontrava, subindo, né, começando a exercer aquela função, começou a chamar a atenção daquele grupo para a necessidade deles se desligarem mais ainda da matéria, porque quem não lidava com atividades no mundo dos espíritos, que precisava de uma reposição fluídica mais robusta, vamos dizer assim, mais grosseira, e do que a gente estava falando? Aqueles que não estavam lidando diretamente com atividades que requeriam a doação de fluido cósmico, na versão aí, né, de fluido calmante, de fluido energizante, daquilo que seria próximo do fluido vital que a gente tem aqui, mas necessária para o funcionamento do perispírito, com exceção dessas criaturas, os outros não tinham necessidade de alimentos mais próximos do que seriam os alimentos aqui da Terra. Ah, Rogério, lá no mundo dos espíritos tem alimento, como tem por aqui? Existe a possibilidade de eu plasmar, de eu construir fluidicamente, através da ação do meu pensamento, todas as coisas que existem do lado de cá. A possibilidade existe. A necessidade é outra coisa. Espírito não tem corpo para manter vivo. E aí, a dona Laura vai explicando para André Luiz que foram sendo trazidos um monte de professores, de técnicos e de emissários de esferas superiores para auxiliá-los a aprender a como se alimentar através da água e através do ar. E eles dizem que, inclusive, nós, aqui encarnados, temos a maior parte dos recursos necessários para a nossa sobrevivência absorvidos do ar. Não estou falando para ninguém aqui entrar numa dieta rigorosa e parar de comer, não, tá? Só estou mencionando um detalhe. Porque quando Jesus faz essa referência, né, do o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, ele está falando para os homens daquela época, mas ele também está falando para os espíritos de todos os tempos. Essa necessidade de manutenção do físico, ela é real. Isso não inclui
E, por favor, não entendam como sendo crítica, é uma reflexão. O fato de eu resolver fazer 2, 5, 20 cirurgias plásticas não garante que eu tenha aumento do período em que eu vou viver aqui na Terra. A sociedade em que nós vivemos hoje tem uma necessidade imensa de afastar qualquer lembrança da velhice, porque tudo aquilo que tem a ver com envelhecimento significa finitude da vida. E a maior parte de nós não está preparado para lidar com a chegada da morte. Na verdade, é isso. Ou quantos de nós aqui, vou pegar a minha idade, porque eu sei que tem alguns aí que estão mais ou menos pareando comigo. Quantos de nós, aos 47 anos, começa a pensar que, na verdade, talvez a maior parte da minha vida já tenha passado? Já pararam para pensar isso? Pode ser que talvez alguns de nós, com 30 anos, já tenha chegado exatamente no momento de virada da existência. A gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar aqui. O que está sendo motivo de preocupação para mim nessa existência? Jesus continua. Que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Gentios, naquela época, era todo aquele que não era judeu. Era todo aquele que não pertencia a essa raça. Eram os outros. E é muito gostoso o modo como a Amélia Rodrigues fala, porque ela fala com a gente sobre as gentes daquela época, citando tanto aqueles que estavam fora desse conjunto abarcado pelos fariseus, pelos saduceus, por esses que se achavam muito importantes, mas também por todos aqueles que estavam fora desse grupo entendido como sendo o grupo escolhido. O que Jesus está querendo dizer? Todos aqueles que estavam vivos naquela época se preocupavam com essas coisas. Só que aqueles que já tinham noção da existência de Deus, aqueles que já tinham noção da existência de um Deus único, e aqueles que já estavam recebendo as notícias em torno dessa boa nova do reino, eles não podiam mais se preocupar só com isso. O que Jesus está querendo dizer é isso. Eles seguem, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que é que ele está querendo dizer? Deus sabe do que cada um de nós precisa. No Livro dos Espíritos, quando se questiona sobre se é lícito ou não a gente querer, né? Aliás, o que eu devo me preocupar para a minha existência, vamos resumir mais ou menos dessa forma, eles dizem que nós devemos nos preocupar com aquilo que é extremamente essencial. Se eu tenho básico para a minha existência, se eu consigo garantir isso, é o necessário para que eu me mantenha vivo. Rogério, eu não posso querer alguma coisa a mais? Não posso. Tanto é que alguns de nós sabem que chegam nas nossas mãos condições de vida, condições de trabalho que são muito para além, talvez, do que uma pessoa comum chegaria. E isso faz parte do planejamento reencarnatório de cada um de nós. O que isso significa por tabela? Que se eu tenho à minha disposição uma quantidade de recursos financeiros um pouco maior do que a grande maioria da civilização, isso significa que eu tenho, vamos dizer assim, um investimento divino para eu poder ajudar mais, não só a mim. Ah, Rogério, mas e se eu tenho, vamos dizer assim, um corpo físico mais preparado para uma função ou para outra? Vale a sugestão aqui, para quem não pôde assistir, né? Dá uma olhadinha na palestra que foi feita pelo Marcos Passini ontem lá no FÉ, sobre a parábola dos talentos. Os recursos que são investidos em mim, por Deus, são para que eu faça a diferença nos meios aonde eu possa transitar nessa existência. Quem mandou eu aprender desde cedo a falar na mocidade espírita? Agora não é só para eu usar isso dentro de sala de aula. Então vamos aprender a falar de forma boa, o bem, em outros lugares? Ah, mas só que eu tenho, assim, a facilidade para esse lado ou para aquele lado. Tudo bem, como que eu posso usar isso em favor das outras criaturas? Como que eu posso aproveitar para ajudar as pessoas que estão à minha volta? Eu não tenho facilidade nenhuma para questões muito práticas e técnicas, do tipo assim, para consertar coisas, para arrumar as coisas. Eu não sou muito prática para essa situação. Edson é,
Por isso que quando chega lá no centro, na hora de resolver as coisas materiais da casa, a gente chama o Edson, não chama a Rogéria, não chama a Silvaninha, porque a gente não faz saber resolver essas coisas. Cada um de nós está sendo colocado no lugar necessário, propício, para que eu possa atuar bem. Mas Jesus continua. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Em outras traduções a gente vê, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. É nesse ponto que a gente queria chegar. Porque, vamos lá, buscai, pois, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? É o céu, que algumas religiões imaginam que é. É para eu buscar tudo aquilo que é necessário para chegar no céu. Então, se na minha religião fala que eu tenho que ir no centro uma vez por semana, que eu tenho que participar do grupo de estudo, que se eu tenho um pouco de mediunidade, eu tenho que trabalhar a mediunidade, que eu tenho que levar meu filho na evangelização, que eu tenho que tomar o passe, que eu tenho que beber água fluidificada. Notaram que eu não estou falando de nenhuma outra religião? Se na minha religião o entendimento da comunidade é esse, se eu estou querendo buscar o reino de Deus, então eu tenho que fazer tudo aquilo que a comunidade dita que é. Só que nós mencionamos aqui que o que os espíritos ensinam é que o evangelho, ou a, vamos dizer assim, personificação desse reino de Deus, desculpa, eu preciso de uma cola rápida, é a lei divina sendo apresentada para a gente antes de mais nada. A Amélia Rodrigues, no capítulo do livro Primícias do Reino, quando ela está falando sobre o paralítico de Cafarnaum, ela comenta de uma forma diferente que depois daquele dia intenso de curas, Jesus estava já quase que beirando o esgotamento. E aí alguns vão virar assim, mas Jesus esgotado? Pois é, Jesus estava encarnado. Ele precisava dos mesmos recursos energéticos que cada um de nós precisa para a manutenção do seu corpo físico. Com a diferença de que ele, por ser um espírito infinitamente mais evoluído do que cada um de nós, tinha uma série de condições diferentes daquelas em que nós nos encontramos. Quando os espíritos falam, né, e nos evangelhos são ditos que uma multidão cercava a casa de Simão Pedro e que multidões acorriam até Jesus todos os dias, a gente fica sem saber o que é essa multidão. Pode parecer assim, umas 20, 30 pessoas na casa de Simão. Humberto de Campos fala em dias em que centenas de criaturas procuravam Jesus buscando alívio, amparo para o corpo físico, para o corpo espiritual. E nesse momento em que Amélia Rodrigues narra a história para a gente, Simão sai de perto daquele grupo todo que estava lá sedento por cura, por alívio, e se afasta com Jesus porque ele entende que Jesus estava pedindo socorro. Ela começa narrando a história para a gente dessa forma. Ela fala que, num determinado momento, Pedro se senta com ele na beira da praia e vê que Jesus está chorando. E, nesse momento de choro, não é choro desesperado, mas é aquele colocar para fora parte das emoções. Pedro, que se sentia muito especial naquele dia, porque foi na casa dele que tinha acontecido todas aquelas maravilhas, aquela quantidade gigantesca de curas, de conversões, de obsidiados que haviam sido libertos e assim por diante, vira para Jesus e questiona: o senhor está chorando, mestre? De alegria, né? E aí Jesus fala que não, que na verdade ele estava chorando de tristeza. E ele completa: porque na verdade nem tu, nem eles me compreenderam. E Pedro fica assim: como assim que a gente não compreendeu? Porque foi tão maravilhoso tudo aquilo. E o entendimento que Pedro tinha do reino de Deus era aquela situação fantástica e maravilhosa de todo mundo alegre, de todo mundo curado, de todo mundo feliz, de todo mundo recomeçando a vida. Da mesma forma que nós, porque nós também ainda não entendemos, achamos que nós estamos de bem com Deus quando não tem problema na nossa existência, quando a mesa está sempre cheia, quando a conta no banco está sempre garantindo tudo aquilo que eu quero, inclusive aquilo que eu também não quero, quando não existe doença nenhuma, nem em mim e nem em ninguém por perto, quando é só riso, felicidade, alegria, amor à minha volta. A gente só acha que um casamento é bom quando não tem briga,
Não tem uma pessoa que fica o tempo inteiro de paz com a outra 24 horas por dia. Não existe isso. Ninguém acorda de bom humor todos os dias. Ninguém acorda sempre feliz todos os dias. Acabei de lembrar aqui que a Júlia, um dia, nesse período de pandemia, virou para mim assim: mãe, como é que você aguenta cantar assim, logo de manhã, na hora que você acorda assim? Minha filha, necessidade de sobrevivência. Se a gente começar a lembrar das coisas ruins logo de cara, aí o restante do dia azeda. Então a gente finge que está tudo bem, entendeu? Aí a gente canta, ri, faz piada, que é para ver se alivia. Mas a gente tem essa imagem equivocada de que só estamos em paz, só estamos bem se está tudo bem. No entendimento de Pedro, como aquele dia tinha sido um dia glorioso, de centenas de curas, aquilo era reino de Deus. Só que Jesus, conversando com ele, vai falar sobre algumas questões. Ele começa apresentando que, para Pedro, o desconhecimento de Pedro com relação ao fato de que muitos dos que tinham sido curados estavam em lugares infelizes, cometendo novamente deslizes que os levariam novamente a situações infelizes, talvez muito rápido na vida deles. E aí, ele começa a falar um pouquinho sobre o que é a mensagem do reino. Por que a gente está voltando nisso? Porque a fala de Jesus aqui é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e sua justiça, e o resto será dado por acréscimo. Do tipo, se eu buscar essa situação de cura, eu vou ter toda a alegria, todo o bem-estar que eu espero para a minha vida? Se eu buscar o emprego ideal, eu vou ter tudo aquilo que eu espero para a minha vida? Será que quando eu tiver a família dos sonhos, o trabalho dos sonhos, só estiver cercado de pessoas que concordam comigo, me acham importante, ficam felizes com a minha presença, será que aí é que vai estar o reflexo do reino de Deus na minha vida? E aí, voltando para essa citação, Jesus fala, isso está no livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues, na minha versão, que é essa edição mais velhinha, na página 89. A Amélia Rodrigues diz que Jesus fala o seguinte: a mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Isso é muito sério. A mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, é uma realidade para o presente. Eu não vou alcançar o reino dos céus quando a situação estiver tranquila e boa para mim. Eu não vou alcançar o reino dos céus quando os problemas saírem da minha volta e tiver só tranquilidade e paz. Eu não vou alcançar o reino dos céus quando eu estiver curado, sem problemas físicos, quando eu estiver sempre belo, bonito e jovem. Eu não vou alcançar o reino dos céus quando vamos dizer assim, a abundância material estiver à minha volta. Aliás, esse entendimento aí já é um entendimento que já foi superado há muito tempo. Porque quando alguns, né, dos ligados ainda a João Calvino, lá na Europa, no contexto da Reforma Protestante, se debruçaram sobre essa ideia da prosperidade, a ideia deles era essa. Tanto é que tem algumas igrejas por aí afora que acham que a pessoa só está sendo realmente abençoada por Deus se existe abundância, riqueza, saúde na sua vida. Deus não seria justo se fosse assim. Ele continua: a mensagem do reino, mais do que uma promessa para o futuro, mais do que alguma coisa para esperar para o futuro, é uma realidade para o presente. Como assim uma realidade para o presente? Como que a mensagem do reino de Deus pode ser para o meu presente se o meu presente é um momento de desespero, de dificuldade, de dores, de aflições? Como que isso daí vai acontecer? E aí, Jesus continua explicando para Pedro. Essa mensagem do reino penetra o íntimo. Não é uma promessa para o futuro. É uma coisa que vai entrar dentro de cada um de nós. É o entendimento de verdade e essa consolidação da lei divina dentro de mim. É quando eu entender de verdade por que eu devo ter para com Deus um sentimento de adoração. Por que é necessário que eu, Rogéria, aprenda a viver em sociedade? Por que é importante eu lidar com a lei de destruição? Porque a matéria acaba,
A matéria fenece, a ideia é essa. Por que e como que eu devo pensar essa ideia de lei de reprodução? Significa que eu tenho que sair tendo filhos e filhos e filhos por aí afora? Não. É a condição de criador das bênçãos, de co-criador do universo. Por que é importante eu lidar com a necessidade de trabalhar em mim a lei de conservação? Porque tem a ver com a autoproteção. Entre tantas outras, por que eu preciso entender o que é a lei de justiça, amor e caridade? Porque não existe uma coisa sem a outra. Jesus ainda continua. Essa mensagem do reino, que é essa lei divina que ele está trazendo, mastigada, simplificada, traduzindo para a gente, penetra o íntimo e dignifica. À medida em que nós permitimos que a lei divina esteja realmente presente dentro de cada um de nós, isso vai pacificar o nosso íntimo e vai dignificar a cada um de nós. Por quê? Porque vai permitir que cada um de nós construa de verdade o entendimento de que nós somos espíritos. E aí a gente volta para uma tecla que a gente tem batido muito em todas as nossas conversas. Jesus ainda continua, penetra o íntimo e dignifica, desvelando os painéis da vida em deslumbrantes cores. Que cor que pode ter na morte? Que cor deslumbrante é essa que pode existir no sofrimento? Que cor deslumbrante é essa que pode existir na destruição? Já notaram como é que nos momentos, pelo menos na condição em que a gente se encontra hoje, nos momentos reais de dor e de sofrimento, a gente consegue fazer as preces mais lindas, mais belas, mais sentidas e mais profundas das nossas vidas? Por isso que eles usam com frequência essa imagem do buril, de alguma coisa que fere, que dói, que vai bater na pedra dura que somos nós, que vai retirar aquilo que não tem necessidade nenhuma para permitir que a obra de arte que nós somos venha à tona. Lá no Evangelho, na sequência daquele trecho, Jesus ainda sugere: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. E essa fala final é o roteiro de cada um deles. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. É assim que termina esse trecho. E aí a gente vira, só pode esperar da vida sofrimento? Não, vamos lembrar das traduções de cada época. Ele falou antes de cuidado. O que é que eu tenho que fazer no meu dia de hoje para conseguir viver bem e ser feliz? Se eu não garantir a sobrevivência do meu corpo através do trabalho cotidiano, mas lá não falam que eles não trabalham? Pois é, né? Só que eu não tenho como plantar o pé na terra e permitir que a sola do meu pé retire os nutrientes que meu corpo precisa, né? Eu preciso de um pouco mais, é outro corpo físico. Se eu tenho necessidades específicas de sobrevivência, eu tenho que suprir o mínimo dessas necessidades de sobrevivência. Se eu diminuo a quantidade de nutrientes que eu preciso por dia, eu preciso repor talvez de alguma outra forma. Se eu opto por não comer carne, eu preciso buscar os recursos energéticos, proteicos em outra forma. Mas se eu resolvo comer num dia só toda a quantidade de carne que eu deveria ou poderia comer em um mês ou 2, aquilo vai trazer recursos, aliás, resultados muito difíceis para a minha sobrevivência. O que significa esse do não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã? A cada dia basta o seu mal. O que me cabe fazer? Só que aqui agora a gente não está falando nem para o lírio do campo, nem para a ave do céu. O que me cabe fazer enquanto espírito para que eu possa viver bem e de forma equilibrada? Eu tenho que garantir a sobrevivência do meu corpo físico. Numa primeira instância, a lei de conservação me ajuda a fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, eu estou dentro dessa escola aqui para fazer uma série de tarefas específicas. Então, mais do que cuidar do uniforme, eu tenho que garantir também que as tarefas sejam feitas dentro dessa escola em que eu me encontro. Muitas das tarefas são distribuídas à minha volta de forma que eu faça sem nem me dar conta direito de que aquilo é um exercício. Eu convivo, às vezes, com pessoas que são extremamente desafiadoras à minha volta.
E eu não noto que no convívio com essas pessoas eu estou desenvolvendo a tolerância, a paciência, a humildade. Mas eu estou desenvolvendo. A gente fala nas gradações do processo evolutivo como a necessidade de entender que se eu consigo hoje perceber que eu posso fazer mais, isso significa que cabe a mim buscar o melhor possível dentro daquilo que eu já consigo fazer. Ah, Rogéria, mas só que eu estou fazendo isso, mas não vi ela por aí não, mas a gente enche a paciência, mas a Cecilinha que trabalha junto comigo lá no centro, ela não faz nada disso do que eu estou falando aqui. Por que eu tenho que fazer se o outro não faz? Porque eu sinto necessidade de resolver esse problema em mim. Se o outro ainda não despertou para essa necessidade, é problema do outro. Quando o outro conseguiu, ele vai fazer. Dentro da minha casa. Ah, mas só que eu estou buscando isso, meu filho está só querendo ir para a rua. Dentro do limite da condução, quantos anos que esse filho tem? Ah, ele já é adulto. Ah, ele já é adulto? Ele já responde pelas próprias ações? Ele tem seu livre-arbítrio? Então, infelizmente, já que ele não quer aprender de um lado, a dor vai chegar e vai colocar do outro. A dor não é um castigo, é um recurso de educação. Se nós fazemos tudo aquilo que cabe a cada um de nós, a espiritualidade garante que cada um de nós receba aquilo que é necessário para a sua própria sobrevivência. Por que estamos tão ansiosos nos dias de hoje? Por que estamos vivendo com tantos tormentos íntimos? Porque, na verdade, a gente sabe que a gente não está fazendo tudo aquilo que é da nossa obrigação. A gente sabe que está faltando, talvez, um pouquinho de coisas que eu poderia fazer. Ah, Rogéria, mas como é que eu fico, então? Porque eu não estou conseguindo nesse momento. Sugestão de quem está tentando fazer o mesmo exercício. A cada dia, dentro desse contexto aí, lembrar que não sois vós mais do que as aves do céu e os lírios do campo. Nós não somos amados por Deus da mesma forma. Então, primeira coisa, quem nós somos? Neste momento, eu sou Rogéria, aqui na minha frente tem a Silvaninha, tem o Rafael, tem a Celinha, tem a Maria, tem a Vera. O que eu sou? Um espírito, numa experiência encarnatória, num dia de aula, com uma série de tarefas, com uma série de encontros, com uma série de trabalhos que eu preciso desempenhar nessa existência. Como é que eu vou sabendo? Como é que eu consigo descobrir o que eu tenho que fazer? Muito bem, no meu dia de hoje, o que eu fiz que me fez bem ou que me fez mal? Ah, Jana, mas eu não consigo saber. Então está faltando eu fazer um pouquinho de silêncio íntimo. Primeiro, porque se aquilo que está acontecendo à minha volta está me machucando ou está machucando alguém, está provocando desequilíbrio, está ferindo, está incomodando, cabe seguir o conselho de Santo Agostinho, que é dado lá na questão do Livro dos Espíritos. A cada dia, vamos observar aquilo que a gente fez. Se eu magoei alguém, se eu feri alguém, se eu fiz alguma coisa de errado, se eu dei motivos para que alguém tivesse reclamações de mim, e se eu tenho algum motivo de reclamação, que no dia seguinte eu volte atrás sobre os meus próprios passos e corrija aquilo que foi feito. É por isso que Jesus sugere para João, numa narrativa que é contada por Blandina, que o trabalho que Deus espera de cada um de nós é que a gente possa ter paciência, persistência, energia e coragem para consertar as tramas da rede do tempo. Que eu possa olhar o meu dia a dia com clareza de raciocínio, sabendo que a minha vida não começou no berço e não vai terminar no túmulo, sabendo que eu sou cercada o tempo inteiro por uma série de espíritos que estão à minha volta, que estão querendo me ajudar. Ah, Rogério, mas só que nesse momento, por causa da mediunidade desequilibrada, eu não estou conseguindo perceber ninguém. Tem dias em que o nevoeiro fica um pouquinho mais denso à minha volta. Só que eles estão aqui. O problema é para onde que eu estou dirigindo o meu olhar? Para quem que eu estou dirigindo o meu olhar? Quem que eu estou chamando para conversar comigo? Como assim chamar para conversar? Pois é, o que eu estou fazendo no meu dia a dia? Eu estou espalhando dor ou estou espalhando amor? Eu estou espalhando compreensão ou eu estou espalhando distúrbio, revolta, tumulto por aí afora? Porque dependendo do modo como eu agir, isso daí é mediunidade, lei de afinidade. Eu vou atrair para junto de mim
exatamente as criaturas que pensam da mesma forma que eu. A promessa do Cristo de olhai os lírios do campo e as aves do céu, a promessa do Cristo de não vos preocupeis com o dia de amanhã, é no sentido de fazer a gente entender que estamos o tempo inteiro cercados pela misericórdia divina. Estamos o tempo inteiro, como aquela senhora disse para sua filha, com Jesus aqui do nosso lado, prontinho para dar o abraço. Ele fica, ele não sai de perto de nós. Ele abraça e fica. Só que às vezes a gente fica como aquela criança que está de braço fechado, assim, não quero, sai de perto. Porque a gente acha que a gente não merece. Mas ele está. Que a gente possa fazer o exercício de permitir que esses bons espíritos sejam ouvidos por cada um de nós. É um exercício. E a gente consegue. Porque à medida que a gente for fazendo isso, a gente vai conseguindo construir à nossa volta um ambiente de paz, de tranquilidade. A gente vai conseguindo construir à nossa volta um ambiente harmônico. E aí, mesmo que o mundo esteja pegando fogo à nossa volta, em nós, esse fogo não vai chegar. E aí eu vou conseguir ficar longe do mundo. Não. Aí eu vou ter virado um daqueles faróis que o Francisco de Monte Alverne falou. E aí eu vou conseguir iluminar os caminhos daqueles que estejam à minha volta. É assim que o mundo vai virar um mundo de regeneração. Não vai eu abrir uma porta onde eu vou entrar e vou chamar aqueles que eu acho que são mais ou menos do mesmo jeito que eu para ir para esse mundo santo, esse mundo sagrado. Não. Pela minha atitude, pelo meu comportamento, eu vou transformar a minha existência e vou contribuir para que todos os alunos dessa escola bendita consigam fazer a mesma coisa. Aí, essa escola vai mudar de nível. E se Deus quiser, a gente vai poder permanecer nela. Celinha, estou te devolvendo. Passei da hora, me perdoa. Não passou não, Rogério. Ai, que delícia. Se a gente pudesse ficar ouvindo.